Olá, eletrificados! Esse é o carro mais bonito que você vai ver hoje no YouTube. Esse é ninguém menos que o Lexus NX 350h F-Sport. E numa cor super exclusiva que nem consta no catálogo da marca. Pode dar uma olhadinha lá no site que você não vai encontrar esse tom vermelho. Então esse é o carro mais bonito que você vai ver hoje. Olá, eu sou Alexandre Alfa e você chegou aqui no canal EV Place porque está em busca do seu carro híbrido ou elétrico. E eu vou te ajudar justamente nessa jornada. Eu apresento para vocês o Lexus NX 350h F-Sport. Esse modelo, que é o NX, ele se posiciona aqui no Brasil entre o UX e o RX, ou seja, é o modelo médio da marca vendido aqui no Brasil. Inclusive, é o modelo mais vendido da marca aqui no nosso país. Um detalhe interessante é que esse modelo ele foi lançado em 2014, na primeira geração, chamada de AZ10, e foi de 2014 até 2021. A partir de 2022, essa nova geração que assumiu a plataforma TNGA, que é a plataforma mais avançada do grupo Toyota. Com isso, ele ganhou essas novas linhas, o carro ficou ainda maior, acrescentou um pacote ainda mais interessante em termos de tecnologia, e a gente tem que agradecer ao Tsuneo Tanasuji, eu espero ter falado o nome correto, que foi o designer que fez essas linhas aqui simplesmente incríveis. Então, se você procura um SUV Premium, mas quer se destacar ali no meio de um mar de alemães, eu te recomendo esse aqui, que é o Lexus NX 350h F-Sport de segunda geração, chamado de AZ20. Quando você vê um Lexus com esse emblema F-Sport, tire o chapéu. O F significa flagship, ou seja, identifica todos os modelos topo de gama da linha Lexus. Mas tem algo que pouca gente sabe. O F, na verdade, é uma referência ao Fuji Speedway, que é o circuito onde os pilotos da marca fazem os ajustes finais nos seus carros esportivos. Então, quando você vê esse Fzinho aqui, saiba que se trata do carro mais esportivo, alto de gama, dentro da Lexus. Nesse caso aqui, do NX 350h, que além desse emblema no paralama, você vai encontrar na base do volante e também na soleira das portas. Mas a linha F-Sport, ela também traz itens estéticos, como por exemplo, rodas escurecidas, retrovisor escurecido, e internamente você passa a contar com bancos esportivos no belíssimo vermelho F-Sport, que é exclusivo dessa versão. Além disso, você conta também com sistema head-up display e o som Mark Levinson, que é simplesmente incrível. E com relação às dimensões, esse carro se enquadra muito bem no segmento de SUVs médios de luxo. Ele tem 4,66 m de comprimento, 1,66 m de altura, 1,85 m de largura. Essas proporções já causam ali um bom espaço interno, justificado pelo entre-eixos de 2,65 m. E a comodidade vem nos 520 litros do porta-malas. O destaque em relação ao design dessa nova geração é que você tem essa light bar, inclusive essas luzes, eu acho muito interessante isso, esse aspecto estético da Lexus, é que ela tem esse conjunto luminoso em formato tridimensional, como que esculpido. Eu acho isso muito, mas muito realmente sofisticado e casa muito bem com o design desse carro. Outro detalhe que agora você passa a ter não mais o L tradicional do Lexus, mas sim o nome por extenso. Eu acredito que isso casou muito bem com o estilo geral do carro, até porque essa é a nova tendência de estilo que você vai ver nos Lexus daqui para frente. Casando muito bem também com esse spoiler e esse acabamento em cromo acetinado no interior, na parte inferior do para-choque. Ou seja, a traseira, que é por onde muita gente vai conhecer o carro no trânsito, ela oferece um grande destaque. E falando do porta-malas, ele tem nada menos do que 520 litros, que particularmente é um número bem interessante para levar a bagagem da família numa viagem. Outro detalhe interessante é a possibilidade de abertura, não só pela chave, ok? Mas também o fechamento pela chave, que alguns carros de luxo pecam nesse sentido. Apenas abre pela chave, mas você pode ter que fechar pelo botão. No caso do Lexus aqui, ou tem uma função
de apertar aqui o botão ou simplesmente fazer o fechamento aqui pela chave, que é mais outra comodidade que o Lexus oferece. E com relação ao design, o que chama mais atenção com certeza é a dianteira. Principalmente nessa segunda geração, onde a frente é um pouco mais afunilada e ela é mais projetada para frente. Isso deu uma outra postura para o carro. Inclusive, casou muito bem com esses novos faróis, que tem um formato bastante delgado. Ele casa muito bem com o formato da grade em forma de ampulheta, inclusive com apliques em formato tridimensional. Ou seja, você vê que alguém gastou algum tempo para chegar nesse nível de design. E nessa versão, nessa cor vermelha, é impressionante porque nesse vermelho casa muito bem com esse preto brilhante, que é da versão F Sport, acompanhado por esse split frontal em cinza acetinado. Dificilmente você vai ver nas ruas um carro com a dianteira tão bonita quanto essa. Outro detalhe, você precisa ver esse carro à noite. Os faróis são simplesmente incríveis. E com relação à motorização, nessa segunda geração, ela passou a se chamar 350H e não mais 300H, já mostrando que houve algumas modificações. Agora se usa o confiabilíssimo A25A, que é um motor de 4 cilindros 2.5, que sozinho produz 192 cavalos. Só que ele está acoplado a 2 motores elétricos. Um motor elétrico dianteiro de tração, que produz 182 cavalos, e um motor gerador que é responsável por carregar a bateria. Afinal, esse híbrido é um híbrido regenerativo. Ele carrega a bateria sempre que você pisa no freio ou em desacelerações. Outro detalhe é que ele tem um outro motor elétrico que fica no eixo traseiro, com 54 cavalos. O total são 264 cavalos de potência e o torque não é informado pela marca. Mas mesmo assim, sem ela informar o torque, você faz um 0 a 100 em bons 7,7 segundos. Então dá para estimar que esse carro teria um torque combinado ali na faixa de uns 35 kgfm de torque, pelo menos. Além disso, esse é um carro all-wheel drive, ou seja, AWD, como está escrito na tampa do porta-malas. Por quê? A tração tanto é dianteira quanto traseira por conta do motor elétrico. E essa tração é por demanda. Quem determina se a tração vai ser nas 4 ou na dianteira é o próprio veículo, buscando ali a máxima eficiência. Outro detalhe interessante é que esse novo motor, ele é dual injection, ou seja, ele conta com 8 injetores. 4 injetores de combustível de baixa pressão e 4 injetores de alta pressão. Esse motor, inclusive, é o mais eficiente do grupo Toyota, produzindo espantosos 41% de eficiência. Então você está levando para casa o que tem de melhor na linha Toyota Lexus. E onde fica a bateria de tração desse carro? Bem, em se tratando de Lexus e Toyota, os modelos híbridos utilizam baterias montadas embaixo do assento traseiro, por vários motivos. Primeiro, é uma questão de segurança, porque em colisão ela está muito protegida. Segundo, que ela está protegida contra água e intempérie, porque literalmente está dentro do veículo. E outra coisa, libera muito espaço no interior do carro. Esse é um detalhe muito interessante. Essa bateria da segunda geração, inclusive, substitui a química de níquel hidreto metálico e passa a ser de íons de lítio. Ela mantém a capacidade de 1,6 kWh, mas ela se torna ainda mais leve. Então, isso foi uma importante atualização nesse sistema de segunda geração. E uma bateria que tem uma elevada capacidade de descarga e recarga, tendo uma vida útil muito, mas muito elevada. Ou seja, é um item que dificilmente você vai se preocupar. Até porque ela tem 70 células para produzir 260 volts. Então, em caso de um defeito, que particularmente considero bastante difícil, afinal estamos falando de Lexus, em caso de um defeito, você trocaria apenas aquela célula e não o pacote de baterias por completo. Falando sobre habitabilidade, bem, aqui na frente você não tem o que reclamar. Primeiro porque você conta com ajustes elétricos do banco do motorista com 3 memórias, o que é bastante conveniente. Inclusive os bancos F Sport são incríveis em termos de apoio e você conta também com excelente empunhadura desse volante esportivo, que é simplesmente magnífico, e você conta ainda com o ajuste elétrico da coluna, tanto em profundidade quanto em altura. Então, passageiro, dianteiro e motoristas vão muito bem acomodados aqui na frente. E a habitabilidade traseira, sim, é um pouco menor do que a gente imaginaria, até pelo tamanho do entre-eixo,
Lembrando que o banco está ajustado para a minha posição e eu tenho 1,93 m. Eu posso dizer que eu estou bem justo aqui, muito bem encaixado no banco, tem um espaço aqui para a cabeça, tem um bom espaço aqui para os ombros. Lembrando que é um carro muito confortável para transportar até 4 pessoas. 5 adultos viajam bem, mas com muito conforto. 4 pessoas. Eu estou assim falando um pouco mais inclinado por conta da posição dessa coluna, mas a minha posição correta seria essa aqui, onde eu viajaria aqui, com certeza, muito bem a bordo do Lexus 350F Sport. Bem, em se tratando de Lexus, a gente já pode esperar aqui o máximo em termos de qualidade de acabamento. Bem, o carro é muito bem montado, dá para perceber isso. Inclusive, durante a condução, você percebe que é um carro muito sólido, que é um carro que foi muito bem construído. Lembre-se das aulas de quem fez curso de administração, que a Toyota, ela inventou uma forma de construir, né? A gente estuda esse o toyotismo. E todo esse conceito de construção foi trazido para a Lexus e elevado à enésima potência. Então o que você tem aqui é o que se pode considerar hoje um dos melhores carros em termos de montagem e acabamento. Fala-se isso, não apenas eu como especialista nesse tipo de carro, mas principalmente nas pesquisas realizadas com o público americano, que é extremamente exigente. Se você viaja muito para os Estados Unidos, você vai ver lá muito Lexus na rua. Inclusive, muitas pessoas mais com um poder aquisitivo maior têm preferido marcas como a Lexus do que os próprios Mercedes ou BMW lá nos Estados Unidos. Bem, e se tratando de acabamento e qualidade e bom gosto, esse carro inclusive tem um cockpit que ele traz um conceito japonês chamado de Tazuna, que isso quer dizer rédea. Ele está considerando que é como se o motorista fosse um jockey conduzindo um cavalo, e para que ele tenha todo o controle sobre um animal, ele usa as rédeas, ou seja, todo o design da cabine ele é voltado para o condutor. Inclusive, é uma ergonomia assim espetacular, porque eu não preciso afastar sequer o ombro do banco para alcançar qualquer um dos pontos aqui da tela ou do console. Falando na tela, essa tela mais ampla de 14 polegadas inclui também o sistema do ar-condicionado, que mistura botões físicos e botões digitais. Inclusive, vale a pena falar sobre isso. A qualidade dos botões usados pela Lexus é impressionante. Você percebe que alguém dedicou muito tempo para aquilo, ou seja, a resposta tátil de qualquer comando que você tem dentro do carro, seja desse joystick, seja do seletor do som, seja das alavancas de seta, é tudo muito justo, é tudo muito bem feito. Então você percebe que realmente alguém teve muito cuidado com esses detalhes. E é daí onde vem o luxo. Esse carro na versão F Sport conta com esse som espetacular da Mark Levinson, que tem um efeito 8D. Se você selecionar no seu app de música, músicas 8D, você vai perceber o efeito que ele faz na cabine, onde ele vai fazer com que o som seja distribuído em todos os 10 alto-falantes mais subwoofer, causando uma verdadeira imersão em termos de som. Outra coisa é a acústica. Eu sempre costumo dizer que qualquer Lexus é um universo particular. A partir do momento que você fecha as portas, você está completamente isolado do mundo. A forma como o vidro fecha causa um habitáculo muito hermético. E aí, essa qualidade de vedação, associado com o que você encontra na qualidade do som, você tem um ambiente para você relaxar durante horas e horas a fio, seja na cidade, seja na estrada. Lembrando também que essa versão F Sport então tem esse acabamento em vermelho F Sport, inclusive você tem um shift pedal para simular as trocas de marcha no volante, você tem a opção dos modos de condução, você tem o modo Normal, Eco, EV, Sport e Sport Plus. E no Sport Plus, eu particularmente adorei, convido você quando for fazer o test drive, experimentar isso. Há uma mudança no painel, tanto na versão Sport para Sport Plus, e você tem uma verdadeira sensação de condução no modo esportivo. Outro destaque também é esse novo joystick, que ele tem uma movimentação diferente, então ele ocupa, inclusive, muito pouco espaço. Tudo dentro do Lexus também é muito suntuoso, muito confortável. A forma com que o porta-objetos aqui ele abre, a forma como o porta-luvas
ele simplesmente se mostra, ele não cai a tampa, né? Ele se mostra, tem toda uma suntuosidade nisso. E outro detalhe muito interessante que gosto muito dos Lexus é esse apoio de braço com um belíssimo acabamento em couro que abre para os dois lados, mostrando aqui que alguém pensou nesses mínimos detalhes. Então, falando de conforto interior, dificilmente alguém bate a Lexus. Por que você deveria comprar o Lexus NX 350H? Bem, porque na faixa de preço de 450 mil, dificilmente você vai ver um carro que entrega tanto quanto esse. Logicamente, você tem as versões de entrada Dynamic, a versão intermediária Luxury, mas eu recomendaria para você a F-Sport, que ela traz, assim como a gente mostrou no vídeo, um algo a mais. Se você quiser um pouco mais de autonomia elétrica, até porque esse carro é um híbrido regenerativo, e tem como grande vantagem não se preocupar onde vai carregar o veículo, já que ele se carrega sozinho. Se você quiser maior autonomia elétrica, existe também a versão NX 450 Plus, onde você tem uma motorização com o sistema híbrido plug-in. Mas essa aqui é a que entrega, na minha opinião, o que é legitimamente o Lexus NX. Além do que, você vai ter um SUV com nada menos e 10 anos de garantia. Isso mesmo que eu falei. São 10 anos de garantia para o carro, mais 8 anos de garantia para o sistema híbrido. Ou seja, você vai comprar um carro com 10 anos de garantia, vai vender o carro ainda na garantia, e quem comprar esse carro como seminovo vai ter um carro ainda na garantia. Isso é espetacular. Lembrando que um SUV desse porte, com tanto conforto, com tanto luxo, e ainda fazendo 15 km por litro na cidade, eu não perderia tempo. Eu levaria o Lexus NX 350 F-Sport para casa.